Você vai ver? Você vai ver? Esse aqui, você vai cumprimentar o ladrão? Não, ok. Ele é lá de casa. Ah, é? Alô, como é que vai, tia? O Walter? A senhora conhece, moço? Esse é o Walter da tia Isabel. Cadê o vovô? O Você Walter. tá dormindo? Isso. Já tá mais velho. A tia está? Como é que vai, tio Roberto? Ah, eu vou bem. Agora que eu não te conhecia, parecia o Delírio, mas aí que agora que eu reconheci. Pois então, tio. Vamos sentando. Ok, tio. Ok. O senhor cada vez mais novo, tio? Diz que o velho vai ficando velho e aumenta a cisma. Na cisma eu estou guapo. E eu faço como o papai. O papai dizia que eu estou velho, mas deitado mesmo eu faço fogo. Pois o papai, não vê que foi assim. Naquele tempo, é contado assim, nem o Valdemar acredita como era a vida naquele tempo. A gente usava espada e meia espada. E a dificuldade era poder comprar. E todo o Rio Grande usava espada e revólver ou pistola. Essa negrada de São Francisco era tudo de pistola e tudo, mas não havia quase tanto crime assim. Isso é por causa da guerra na Guerra do Paraguai. Quer dizer que 80% dos combatentes eram do Rio Grande. E o governo deixava armado, que era para estar sempre pronto, estar sempre com o espírito de guerra. Então, o papai não aceitou a religião bem de princípio, mas o sábado ele guardava. Então o papai disse, eu agora, um dia ele chegou à compreensão, disse, mas os meus filhos, vocês abandonaram as armas, porque nós ficamos adventistas, e os cachorros vão de mijar em cima de vocês aqui para dentro. Mas eu estou velho e deitado mesmo, eu faço fogo. E a nossa raça, que é a raça de vocês também, vocês não sabem, isso é de Rabelo ou de Furtado? Me diga. É dos furtados? É dos furtados. É os furtados que eram levados em cor. É furtado. E que fizeram toda a Guerra do Paraguai, os furtados fizeram. E vocês não precisam esquecer, porque é o nome da mãe de vocês. Ela chamava-se Isabel. É de Oliveira. Porque a mulher tinha um nome diferente do marido. E o meu bisavô era Manuel Furtado da Terra. Assim, tinha esse nome assim. O bisavô do senhor? Como é? O seu bisavô? É o meu bisavô. Por parte da vovó? Por parte do papai. O pai do papai era João Manuel de Oliveira. E a mãe dele era essa, Isabel, que é o nome da mãe de vocês. Isabel de Oliveira. E o marido era Manuel Furtado da Terra. Então era a Guerra dos Farrapos. E eles já eram, desde todas as guerras que se pelejou, nós estamos lá brigando. Os nossos ascendentes. Pois bem, o que aconteceu é que ele teve um combate, e ele era esse Manuel Furtado da Terra, que é meu bisavô, teve um combate que foi diretamente com Bento Gonçalves, que era o chefe da Revolução. Mas foi assim para Viamão. Então, mas nós não podemos, eu sou do Bento Gonçalves, ele tinha razão. Mas ele mandou propor, fizeram, quando ele foi surpreendido, por uma força pequena. E não vê que, mas é preciso se contar assim, que eles brigaram sempre, a nossa gente brigou ao lado do Império. Porque senão o Rio Grande fazia a separação, mas sempre foi estorvando. E o governo amparava aqueles, e armava e tudo. Então, o que aconteceu é que ele embraveceu e disse que não, que ele queria era o intervalo. E não vê que as armas era de pedra. E riscava num fuzil assim, e tinha um carreirinho, no dia de chuva não podia se combater, tinha que largar a pistola para um lado e a arma branca. Bem assim, chamava-se arma de pedra, assim, riscava com um fuzil assim. Então o papai, deixa eu ver, vamos para adiante. Então, depois ele aceitava o entrevelo e foi a carga, carga, a gente diz, carga, e bota, tem uma argola assim no pé e deita assim e vai. Então, mas daí
e o velho caiu. E os filhos sobreviveram. Aí ficou o tio Venâncio, escute bem. É Venâncio Furtado de Oliveira, que é Eustáquio Furtado. Uhum. Vicente Furtado de Oliveira e o outro era Choqueiro. Depois eu ia me lembrar. Depois eles foram para a Guerra do Paraguai, mas aquele não se viu guerra que não morra homem. Aquele ficou, era solteiro. E o tio Vicente ficou aqui em Gravataí, aonde ele preparava, disciplinava, e era as despedidas constantes, as mães chorando e tudo assim. E quem me contou depois foi os escravos, que é o Simão, que depois era escravo do papai, porque ele dava os escravos. Então, o Simão disse que tinha 15 anos. E essa avó, Isabel, mandava doce para os filhos. Era uma pessoa com outra, mas era a época que fazia isso. Então, o Simão disse que ele dizia: Simão, hoje tem que marchar. Esse Vicente assim é meio doido, sabe? Então, esse tio Vicente dizia: hoje eu tenho que marchar com essa força que marcha. Então, o Simão dizia: eu tinha 15 anos. Ele começava a chorar. Eu não presta para nada, né? Vai para lá cuidar da tua... Pois é, porque quem não fosse valente não prestava mesmo, não valia nada naquele tempo. Não tinha valor nenhum. Então, vai cuidar da tua senhora lá, que era Isabela de Oliveira, pois é, que era esposa de Manuel Furtado da Terra, daquele que morreu em combate. Mas depois já tinha perdido o marido, mas ela não perdeu a fibra. Envolveu os filhos todos. Olha, o lugar do homem é a defesa da pátria. E marcharam. E o tio Venâncio marchou, é o 19 de São Leopoldo, é o batalhão, é o 19 de São Leopoldo, onde eles fazem festa. Mas se eu fosse lá dizer, porque a humanidade é muito boba, eles pensam que aquilo caiu do céu, pois os homens tudo é homem. E a ocasião faz o ladrão. Então, acontece que eles marcharam de São Leopoldo. E o tio Venâncio naquela força no posto de tenente. E o tio Venâncio respondeu um processo que eu não vou contar agora porque não dá tempo, e foi um fato, mas naquele tempo foi a voz geral aqui desses que roubaram a terra de Maria Francisca, que eu já te contei, que era parente de vocês e que era senhora aqui de rio a rio, e que pedia esmola, e vovô, o galego, dizia: eu dei esmola para Maria Francisca. E esses foram os ladrões. O vovô falava assim. Era assim que o galego, bem assim. Então era português? Não, era galego, era espanhol. O vovô, não vê que foi assim. Ele veio para servir o governo brasileiro. O Brasil tinha muita terra, mas pouca gente para defender. Hoje tem muito cabeludo aí só a gente diz que não briga, que quer, isso bota tudo para dentro. Então, o que aconteceu é que foi assim. É que depois, mas agora eu vou, o batalhão de São Leopoldo, era o coronel Rocha Gil, que levava a cela dourada e tudo mais, mas não tinha coragem, como vocês vão ver. E o tio Venâncio, que respondeu um processo e foi condenado. Hoje em dia não é assim. Não tem que nada. Se é inocente, é inocente. E foi compreender mais que era a voz geral, não sei o que tem. Então, o tio Venâncio foi condenado a 1 ano. Depois, rebentou a guerra do Paraguai, ele oficiou ao imperador pedindo pela liberdade, que ele era homem de guerra, que já marchava para o Paraguai. Soltaram já. E ele marchou então com 19, como eu ia dizendo. E era o coronel Rocha Gil, e eu conheci o Berchol Gil, o filho. Conheci, era interessante, era meio medroso também. Então, quando chegou lá, que engajaram, sim, e o Estigarribia, era Paraguai, com 4 mil Paraguai, tinha invadido o Rio Grande. E eles vinham da Guerra dos Farrapos, mas se uniram tudo, e sabiam bem brigar, e conheciam o terreno. E o Lopes, do Paraguai, queria anexar o Rio Grande, queria
queria o mar, é o que ele queria. Tá, Pois é, isso assim. Então depois ele foi, acontece que engajaram o combate. Eles foram fazendo uma retirada estratégica e os paraguaios era o Estigarribia com 4.000 homens. Naquela época era muita coisa. E eles foram marchando. E eles pensavam que eles iam correndo de medo, eles iam saqueando, eles deixa roubar. E o imperador Dom Pedro II veio para o teatro da luta. O coitado amava muito essa terra. E depois até deu-se uma coisa interessante, porque essa gauchama até hoje é atrasada assim. Nos episódios da Guerra do Paraguai, da história da Guerra do Paraguai, o Dom Pedro, eles faziam era doce coisa, e tratando muito bem do imperador, mas depois um dia disse, mas se tivesse um feijãozinho, eles até se assustaram até. Então, daí serviram feijão e tudo assim, eles pensavam, o rei era brasileiro, como nós, pois é, imperador, e gostava de feijão. Que é a comida principal do brasileiro, é feijão, arroz e carne. Pois é, essas três coisas principais, depois uma verdurinha e pronto. Mas de maneira que foi assim. Mas veio a Guerra do Paraguai. Então depois o general Osório comandava os batalhões aqui. Ele olhou e viu que ele quis acudir, mas disse que admira. E metia no meio das balas, homem assim, parece que por Deus, uma coisa assim. Mas ele viu, ele quis acudir, mas viu que melhorou. Foi assim que o coitado do Rocha Gil começou a tremer e disse, eu não posso. E o tio Venâncio chegou e disse, coronel, não abandona a sua gente. Então a gente faz assim, vota, eles botavam assim um caboclo, um brasileiro como nós, e assim um alemão. E um caboclo e um alemão, bem assim. Porque o alemão briga só com a certeza da vitória. Mas o caboclo briga para bater porrete. Ele não tem que nada, ele está para brigar e briga. Então, nisso, o general Osório quis acudir. Mas aí melhorou, e ele não sabia. Depois ele chegou, mas o que é que houve aí? O tio Venâncio disse, não queria dizer. Ele disse, conte já, o que é que houve aí? Eu preciso saber. Ele disse, pois foi assim, daí ele passou a contar que fui eu que comandei, o nosso comandante, foi uma vergonha, sabe? Foi atacado dos nervos e não pôde. E ele disse, você não era homem de guerra e botando a minha gente a perder. E dali, ele deu baixo e veio embora. Mas, tio Roberto, esse Gil, ele era um militar de carreira ou foi assim, pego aí, recrutado? Isso no Rio Grande, nesse tempo, tudo era militar, eu também era, não era nada de carreira. Eu cheguei em São Paulo, eu estava assim como tu. Lá, os paulistas diziam, mas o exército, eu não entendia, foi o que a mentalidade. Mas lá no Rio Grande, nós todos, eu não sei o que é exército. Não se sabia ainda. Mas já havia exército, mas era tudo irmanado assim, tudo irmanado. E aí, chegando lá em São Paulo, disse, porque o exército, porque tal. Então, vocês lá, esse aqui, olha, sabe o que mais? É porque nós somos estado fronteiriço e nós é que aguentamos a espada. E é o fato que se nós é que estivesse aqui e vocês é que fossem na fronteira, nós lá no Rio Grande era bobo, assim como vocês estão. Eu estive com Oliveiras lá, em São Paulo. E tinha um tal Vandil La Roca, que era muito mal criado, depois andou por aqui também assim. E aquele era muito prevalecido assim. E é interessante aí no colégio, quase tudo é paulista, e paulista tem, por exemplo, aquele da música assim, aquilo tem uma cisma que ninguém faz uma ideia. Por exemplo, ele se metia a falar francês, e depois ele pensava que estava me ensinando. Mas eu tirei 5 anos na Aliança Francesa em Porto Alegre, mas daí quando ele pensou que não, pronto, não quis saber mais, ia muito certo quando nós falava francês, era bom falar, mas aí ele nunca mais quis. E ele falava perto dos alunos. O senhor fala alemão, tio, ainda? Ich kann Deutsch sprechen, ich kann Deutsch lesen, eu sei ler, ich kann Deutsch sprechen, eu hablo espanhol, je parle français très bien, Pois eu falo línguas Como é que fala sobrinho em francês? Sobrinho? Yeah. Em francês? Yes. Eu agora não me lembro assim, mas
parece que sobrinho é uma palavra isolada assim, mas parece que é nicht. Nicht? É. Não é Nietzsche em alemão, eu É. acho que é parecido, Nietzsche. Pois é. Uhum. É. Ô tio, o seu, o vovô, o meu avô, que era o seu pai, É. ele era de que família então, tio? O seu avô, como era o nome dele então? O nome do seu avô, pai do falecido vovô? Depois era João Manuel de João Oliveira. Manuel de Oliveira. É. Ok, e de onde é que vem a Thompson na família? A Happiness Thompson? Pai Thompson. Agora eu gostei dessa. Mas E espera aí um esse- pouquinho, Gilberto. Eu esse- quero que o senhor me explique uma coisa. Esse Eu estou com vontade de fazer é uma do padre Roberto Lander de Moura, que é o meu nome, é porque ele era. A Sara, que é a mãe dele, era a madrinha da mamãe. E os Lander eram amigos dos Thompson, por causa que os Lander eram muito ricos e os Thompson eram pobres. Aham. Assim, mas é por causa da raça, assim. Uhum. E foi assim. Então, o velho Lander inventou de casar a filha com inglês. Inglês da Inglaterra. Não se pode dizer inglês da Inglaterra porque tem os Estados Unidos, mas é pleonasmo, chama-se pleonasmo vicioso. Sei, Não se sei. pode dizer inglês da Inglaterra. Era com inglês. Então, chamaram um padre. Esses padres são muito sem vergonha. Aham. E o padre fez o casamento. Ele pagou bem, o padre fez o casamento. E depois amarraram a Sara. É verdade isso que eu estou dizendo. É a madrinha da mamãe. Numa escada, e ele ia beliscando com a turquesa. Então o noivo dizia, Sara, o padre chegou, fez o casamento, não, ficou nulo, ela não aceitou, não quis saber desse inglês, mas agora esse eu gostei, agora vem, que eu até penso que eu podia reclamar alguma coisa dessa herança que ficou muito para o neto em Porto Alegre, deixa lá. Então, o que aconteceu é que a Sara não aceitou o casamento. Depois casou com um português, um rapaz. A gente sempre pensa que é um velho. Que tem o sobrenome de Moura. E é por isso que esse padre Roberto é Roberto Lander de Moura. E eu tenho, o meu nome é Roberto por causa desse padre. Que era amigo da mamãe. Uhum. E a Sara foi a madrinha da mamãe. E a vovó, que era de inglês, é outra coisa também que é interessante que vocês não sabem. O inglês casou com uma cabocla brasileira, era cabocla mesmo, Uhum. Morena mesmo, assim, de índio, assim. Tá. Pois é. Então, o inglês casou com uma cabocla. Depois, como é que eu vou explicar a vocês? E depois, daquele lado, sim, e depois ele fez casar outra vez, nasceu, no segundo casamento, nasceu a minha avó, que era Maria Emília Thompson. Ok. Pois é. E depois, mas a vovó não falava inglês. Aham. Por causa disso, assim. E daquele lado brasileiro, caboclo assim, produziu o poeta Neves, escute lá, um poeta fino, que Porto Alegre cobria de flor quando ele chegava aí em Porto Alegre, é bem assim. Era nosso parente. É parente, Ok. é poeta Neves, é por aquele lado de caboclo, eu também tenho sangue de caboclo, assim como vocês têm também. Uhum. Pois bem, mas o que aconteceu é que o poeta Neves, naquele tempo havia já a peste da bexiga, varíola, mas não havia vacina. Ok. Pois é. Então ele adoeceu depois e ele morreu. E os jornais, nós tínhamos recorte de jornal da época, dizia assim, e até parece que foi adventista, mas não era adventista. Diz, os jornais acabam, nós tínhamos recorte de jornal, de dar uma notícia tristíssima. É que morreu um batalhador das letras na província de São Paulo. Ele agora dorme, um sono do qual só poderá acordar no dia prometido do juízo final. É interessante. E aí, então a mamãe sempre, nós tínhamos orgulho que era parente do poeta Neves, mas ele era, então ele tinha um irmão que era caboclo, que não valia nada. Yeah. Porque a gente deve estudar assim. Claro. O irmão disse que era vadio, que
perto do fogo, naquele tempo fazia muito fogo. A mamãe disse que era muito vadio assim. Mas ele era, como estudante, foi guapo assim. É. E esse... agora quer fazer alguma pergunta a mais fácil. O tio Venâncio então fez toda a guerra do Paraguai e sobreviveu. Uhum. E sobreviveu. E depois ele ia aos banhos de mar. Uhum. Todos os anos assim, era de carreta de boi. Naquele tempo Sei. eu também fui assim. Sei. No princípio, eu ia os banhos em Tramandaí, era ranchinho tudo, e agora é como Porto Alegre. É como Porto Alegre, a mesma coisa. E ali, do outro lado, aonde o Moacir tem casa, ali era um campo, tinha de ter as vacas de leite, não tinha nenhuma casa daquele lado. É. Tu te lembra isso, ela se lembra, né? Mas eu queria, tio Roberto, eu estou interessado naquele negócio do Coronel Gil, Rocha Gil. Pois sim, pois é. Eu estou com vontade de qualquer dia dar uma chegada em São Leopoldo, ir até o batalhão, o 19 batalhão, pois é. e ver se um dia esse coronel comandou, se era uma coisa assim, porque naquele tempo, o senhor sabe melhor do que eu, que existiam as tropas regulares, pois é. E existiam as tropas auxiliares. Por exemplo, a brigada não é uma tropa federal. Ela é uma tropa... E é mais pela manutenção da ordem. Isso. A brigada é considerada como uma tropa auxiliar do exército. E os corpos provisórios que existiam, por exemplo, na Revolução de ali por 23, 30 e 32, o senhor se lembra, o falecido capitão Secundino, ele fez parte dos corpos provisórios. Pois bem, aqueles corpos provisórios, por exemplo, o Secundino, numa eventualidade, poderia comandar um batalhão. Mas ele não era, na verdade, um militar profissional. Pois é, não era. Então eu tinha vontade de descobrir, de ver se conseguia, lá no 19, uma pista através da qual eu pudesse descobrir, chegasse a concluir, se Rocha Gil realmente foi comandante daquela unidade. Se achasse, né? Durante a Guerra do Paraguai. E eu conheci o filho dele, o Berchot. Mas esse Rocha Gil era militar de profissão? Pois isso eu não sei. O senhor não conheceu? Ô tio. Pode dizer que não era, porque senão o militar de profissão não quer ter um medroso assim, certo? Não era. Mas me contaram hoje, ainda me contaram uma muito bonita. Diz que um certo, não sei se coronel, comandando agora na Segunda Grande Guerra, comandando um batalhão, uma companhia da Força Expedicionária Brasileira, diz que quando ia se aproximando da Europa, lá perto do Estreito de Gibraltar, por ali, diz que houve um alarme, segundo o qual aproximava-se da unidade um submarino. Sim. E diz que aquele homem ficou num estado de nervo que parecia uma gata. Pois é. Diz que ele não queria morrer lá naquela não sei o que tem, porque um homem, um tipo macho no sentido verdadeiro, não são todos. Eu me lembro de 1936, quando eu estive no Exército, que nós tínhamos, não sei, 5 dias de praça e pegou fogo lá no negócio e deu um começo de uma revolta. Então o Rezende chamou a unidade toda, eram 240 homens, e havia muito recruto. E nos chamaram e a mim, por exemplo, deram um fuzil com 90 tiros e disseram, fica lá em cima, não deixa passar ninguém. Mas eu vi um rapazinho... Eu estava de sentinela. Eu estava lá no posto e estava pronto para fazer o serviço. Eu vi um rapazinho que não reagiu à altura. Pelo menos é o que disseram. Ele foi designado para tirar guarda no cemitério dos cavalos, em cima também. Onde havia um depósito de munição e explosivo. E o rapazinho parece que não se prestou para a diligência. Depois eu tinha sido designado para ir com ele, até achei bom, porque eu não gostava daquele lugar. Mas há homens que não têm a devida capacidade, a coragem. Então mas eu queria saber se esse tal de Rocha era um militar profissional, ou se foi assim por um acaso, porque às vezes dava caso de mora o comandante, mora o subcomandante e outro assume, né? O papai... A técnica militar é assim, sempre assume o mais graduado. Mas o papai, assim, na vara, era nessa coisa de exército, assim. Tinha uma coragem que era uma barbaridade. Mas ele sozinho não era lá grandes coisas, era na vara, era medonho. Sim, mas às vezes, Sr. Roberto, parece que o indivíduo tem muita coragem. Porque eu vi o Rezende, eu também não sei se o Rezende tinha muita coragem. Mas
quando o negócio ficou preto lá, que a gente que era soldado não sabia o que havia, né? O Rezende passeava no meio daquela soldadesca toda, com o revolvão do lado, com uma atitude assim de machão, inspirava confiança na gente, aquilo, viu? Mas essas coisas a gente pensa que o indivíduo é, e outro dia, e lá contava um negócio muito engraçado, de um certo sargento, que eu conheci, né? Diz que uns soldados ficaram com medo do fogo e se jogaram dentro de um buraco. Então diz que quando viram, vinha o sargento, né? Então eles pensaram agora, o que vai ser de nós? O sargento vai nos chamar a responsabilidade, porque o sargento também, mais do que depressa, disse, não tem um lugarzinho aí pra mim, foi se metendo naquele buraco também, né? Não é brinquedo? Aí o negócio, né? Mas há homens que são firmes mesmo, não tem medo, né? Ô tio, de onde é que nós pegamos um interesse pelas letras na família? Um interesse por aprender e ser culto? Eu não vi. De onde, na família, de que lado saiu esse interesse pelas letras na nossa família? Pelo estudo. De onde é que saiu a vontade de estudar? Qual foi os antepassados? Eu posso informar. Ok, tio. Eu comecei, Oliveiros, assim. Foi o senhor e o papai e o tio Roberto e o tio José? Eu, antes do Oliveiros, de maneira que eu fui professor, ele era mais velho, mas o Oliveiros inventou que gramática não precisava. Mas ninguém fala com certeza, mas que aí em São João do Montenegro tem um advogado que não conhecia. Ele foi muito tempo discutindo que não conhecia gramática, que falava bem, isso acontece às vezes. É um homem muito prático, assim, mas nós lá isolados assim, e precisava estudar. Então depois o Oliveiras, nós cursamos a escola normal, e o Oliveiras, tiramos lá esse curso, e ele lá, ele já era fino em português, assim, era fino. Então, começou então com o senhor e o papai e o tio José? Mas por influência do vovô, do galego, não vê que o vovô dizia assim para nós. E isso tudo era tão atrasado, que era como uma bugralhada. Tu nem faz uma ideia, esse tempo como é que era. Nem tu faz uma ideia, não. Por exemplo, aqui em Itaquara não existia um médico, nem em Santo Antônio, nada. O que fosse forte, sobrevivia. E os outros, pá. Mas não existia mesmo. Tu te lembra, doutor Adelino? O doutor Adelino foi depois. Ah, pois isso foi depois. O doutor Adelino, aqui existia o tal de Chilater. Mas o Chilater parece que era médico. Itaquara não tinha um médico, nem em Santo Antônio. Depois, dos primeiros foi o doutor Adelino, como está dizendo. E o Chilater, o Chilater, lá em Santo Antônio, não sei se tu te lembra do Firmo Halbrecht. Aquele era um curandeiro que depois conseguiu permissão para clinicar. Eu me lembro de ver uma tábua, Firmo Albrecht, médico operador. E era meio gira. Pois eu não conheço. E ele era adventista, depois adotou o espiritismo, mas agora ser adventista, passar por espiritismo é uma bobagem. Pois era depois, mais adiante um pouquinho... Ele morou na minha casa, em Rolante, assim. Eu tinha uma casa lá, existiam em Santo Antônio e Itaquara, existiam dois advogados, que o Roberto se lembra. Era o Lauro Aguiar, que depois veio para cá, e aqui... lá era o... Não é Lauro. O Antônio Aguiar. É o Antônio Aguiar. E o outro lá, como é que era? O Dandu? Era o Dandu, que era filho. Pois advogado. Era advogado. Agora você dá um grito aí, capaz de aparecer 5, 20. Então, José, tiver talvez uns 20 advogados aí. O José Caçou, que esse aqui, que é o pai da Laci, como é o nome dele? É o Antônio. O Antônio Aguiar. E ele estava estudando, então o José, meu irmão, fez uma crítica, fulano está estudando para prefeito, mas não sabia nada. Ok, tio. Como é, tia? Como é que vão os filhos? Vão tudo bem. O Moacir já se aposentou? Já, aposentado. Quantos filhos ele ainda trabalha. Ele está trabalhando como advogado sempre, tem muito serviço. Sei. Mas aqueles dois ali é dele, aquele é o mais novo. Tem aquela ali e tem outro casado. Um já é casado, já tem uma filhinha, mais velho, Birajara. E tem outra minha mocinha, já tem 17 anos, pois essa é aquele. E ali é ele.
É. E Quantos filhos tem ele? Total de quantos filhos? O Moacir tem 4. E o Betinho? 2 casados. O Betinho também tem 2 casais. Aham. E nós, E a Irene tem 3 filhas. Onde mora a Irene? E os Aqui. netos, quase tudo é menina. Ah, é? Nós temos quantas meninas, Jovina, de netos assim? Parece que é 11 ou E 12. 5 netos. 5 netos. É, pois é. Né, e quase tudo menino. É. E o Moacir tem um casal. O Darcy tem um casal só. Onde está o Darcy? Santa Maria. Santa Maria. Ah, ele é advogado também? Pois é. É advogado e é Uma tábua, firmo Albrecht, médico operador. Ó. E era meio gíria. Pois eu não conheço. Pois é. E ele era adventista, depois adotou o espiritismo, mas agora ser adventista, passar para o espiritismo é uma bobagem. É. Pois Era o depois, É. mais adiante um pouquinho, Ele morou na minha casa, em Rolante, assim. Eu tinha uma casa lá, o filho. existiam em Santo Antônio e Itaquara, existiam 2 advogados, que o Roberto se lembra. Era o Lauro Aguiar, que depois veio para cá, É. e aqui, e Não, lá era o... não é Lauro, o Antônio Aguiar. é o Antônio Aguiar. E o outro lá, como é que era? O Dandu? Era o Dandu, que era Foi. filho. Pois Advogado. é, era advogado. Agora você dá um grito aí, capaz de aparecer 5, É. 20. Então o Se José, tiver talvez uns 20 advogados aí o por José cá. Caçou, que é esse aqui, que é o pai da Laci, como é o nome dele, é Antônio. o Antônio Aguiar, e ele estava estudando, então o José, meu irmão, fez uma crítica, fulano está estudando para prefeito, mas não sabia nada. É, Ok, tio. Como é, tia? Como é que vão os filhos? vão tudo bem. O Moacir já se aposentou? Já Aham. aposentado. Quantos Mas filhos eu ele... ainda trabalho. ele está trabalhando como advogado sempre, tem muito serviço. Ó, sei. Mas aqueles 2 ali é dele. Aquele é o mais novo. Ó, Tem sei. aquela ali e tem mais. Tem outro casal. Um já é casado. Sei. Já tem uma filhinha. Aham, Mais velho, o Birajara. E sei. tem outra minha mocinha, já tem 17 anos, pois essa é aquele. Sei. E ali é ele. Aham. É. Eu- Quantos filhos tem ele? Total de quantos O filhos? Moacir tem 4. E o Betinho? 2 casados. O Betinho também tem 2 casais. Aham. O Betinho também tem 2 casais.